Essa aula que você vai ver agora faz parte do livro Desvendando a Língua Japonesa, que é um livro completamente gratuito e completinho para desenvolver uma base sólida de conhecimento em língua japonesa. Perfeito para quem não sabe nada ou quase nada de japonês e quer dar os primeiros passos e aprender os fundamentos do idioma. Além do próprio livro, que é totalmente gratuito, você pode adquirir também o curso completo do livro Desvendando a Língua Japonesa, que é basicamente a gente estudar o livro inteiro através de aulas em vídeo, como essa que você vai assistir agora. Se você tiver interesse, depois de você assistir essa aula, depois de você aproveitar o conteúdo dela, o link está aqui na descrição. Aqui na descrição você encontra tanto o link para você acessar o livro gratuito, quanto para você adquirir o curso Desvendando a Língua Japonesa. Bons estudos para você! Agora eu vou poder te apresentar a primeira palavra em kanji, ou o primeiro kanji. Olhe bem para esse símbolo aqui. Olha para esse desenho. É bonito, é legal, é diferente, chama atenção, te deixa cheio de curiosidade, né? Talvez você já até tenha visto ele em algum lugar. E esse daqui significa amor. Então talvez você já viu em adesivo de carro, gente que fez tatuagem. Não recomendo, tá? Que você faça tatuagem, coisas do tipo, antes de consultar um profissional ou de estudar a fundo a cultura e a língua japonesa, para não fazer algo que não faz muito sentido, né? Mas temos aqui, né, esse símbolo, e ele significa amor. Mas eu não quero só te dizer isso, né? A gente está indo a fundo aqui, está entendendo como que funciona o kanji. Mas o fato é que eu disse para você que ele significa amor. Olha a questão do ideográfico. O símbolo já me remeteu a uma ideia, que nesse caso é um sentimento, né? É uma coisa que os seres humanos sentem, aí eles deram um nome para esse sentimento. Então, o símbolo remete já a essa ideia. E aí, em português, a gente fala amor. Em japonês é outra palavra, é outro som. Mas a ideia é a mesma, né? E esse símbolo representa a ideia. Mas como que a gente representa essa ideia com os sons usados no japonês? Para isso eu vou apresentar para você uma fórmula que você vai manter na tua cabeça sempre que você estiver estudando japonês e se deparar com palavras em kanji. São as perguntas que você vai fazer para si mesmo e que você vai buscar a resposta, e depois que você tiver a resposta, você pode dizer que você entendeu aquela palavra. E a gente vai ver vários exemplos aqui usando isso. Então, qual que é a fórmula, né? Vou te apresentar uma fórmula e você vai carregar com você durante toda a sua jornada aprendendo japonês, até esse processo ficar automático. Essa é a pergunta que você deve se fazer quando você se deparar com alguma coisa em kanji. Quando você se depara com um kanji, ou uma letra, uma palavra em kanji, um conjunto de kanji, você está vendo um desenho. Você está vendo uma forma. Estou chamando isso de forma, né? Isso aqui é uma forma. São vários traços, tem algumas curvas, é uma forma. Então você olha para a forma. Quando você vê essa forma, a minha recomendação, até esse processo ficar automático e você ter um entendimento profundo de kanji, é que você faça a seguinte pergunta: qual é o som da ideia que essa palavra representa? Então, da forma, nós vamos para o som. O som vai ser a palavra em japonês que está escrito ali. A palavra que os japoneses falam e usam quando estão falando ou lendo em voz alta. E essa palavra leva a um significado. Ok? Então, você se depara com uma palavra em kanji. Por exemplo, essa daqui. A primeira pergunta, isso é uma forma. Você está se deparando com uma forma. A primeira pergunta que você vai fazer é: qual é o som? Qual é o som disso daqui em japonês? Dessa palavra. E depois você pergunta: qual é o significado? Então, usando o exemplo aqui, vamos seguir a nossa fórmula. Temos aqui uma forma, né? E eu quero aproveitar também para te orientar a você se blindar agora de qualquer dúvida do tipo: será que cada um desses tracinhos tem um significado? Será que tem uma ordem para traçar isso daqui? E se eu traçar na ordem errada tem algum problema? Esquece isso por enquanto, foco em aprender uma coisa de cada vez, né? Vamos lá, isso aqui é uma forma, tá bom?
Então, a primeira pergunta que a gente vai fazer é: qual é o som dessa forma, dessa palavra, né, que é uma forma? O som das palavras em kanji é representado em hiragana, que é o sistema de escrita do japonês, o primeiro que a gente aprende, que é fonético. Então, lembra no estudo de hiragana, durante a leitura sobre hiragana e das aulas de hiragana, que ele é fonético. Cada letra do hiragana representa um som. Então, é através do hiragana que eu tenho como mostrar para você o som que uma forma em kanji tem. Ok? Nós podemos usar o hiragana para representar o som que uma palavra em kanji possui. Então eu vou pegar essa palavra aqui é a forma, e vou representar o som que ela tem em hiragana, que é fonético. E aqui nós temos a letra A, e aqui nós temos a letra I. Eu coloquei aqui em cima para facilitar para você, mas um japonês, uma criança japonesa na escola, quando o material didático dela mostra isso, ela já sabe hiragana para conseguir identificar isso daqui. E você, como estudante, né, à medida que você vai se desenvolvendo, você vai ter aprendido o hiragana. Normalmente, kanji só é ensinado depois de já ter aprendido hiragana. Você vai conseguir reconhecer isso daqui. Então, qual que é o som dessa palavra? Aqui temos a letra A, aqui temos a letra I. Então, é ai, ai. Ou seja, quando você encontrar esse símbolo como uma palavra, ele carrega consigo o som de ai, porque ele representa uma ideia, um conceito, que é um sentimento que os seres humanos sentem, e os japoneses dão para esse sentimento o nome de ai. Em português nós damos de amor, né? Aí entra a terceira etapa da fórmula, que é qual é o significado disso daí, né? Mas antes eu quero fazer esse parênteses aqui, né? Um ponto importante é que não é possível deduzir esse som a partir do símbolo, porque o kanji não é fonético. Não existe aqui nesse desenho nenhum traço, nenhum elemento que te leve a chegar à conclusão que o som dele é ai. Não tem. Você tem que olhar para ele, aí você olha, pesquisa num dicionário, ou aprende numa aula, aprende num livro, aprende num material didático, o som dele. Ok? Esses traços que ele tem aqui, eles são outra coisa, eles são elementos, eles fazem algum sentido, mas não são eles que levam à conclusão de que o som dessa palavra é ai. Isso é memorização. Tá bom? Vamos lá. Mesmo um japonês, ele não vai saber o som que uma palavra em kanji tem se ele nunca tiver aprendido antes. Tá? Em português, se aparecer uma palavra num livro que você está lendo que você nunca viu, você no mínimo consegue ler aquela palavra, né? Você consegue olhar para aquela palavra e saber o som dela, mesmo que você não saiba o que significa. Aí tem outra quebra de paradigma. No japonês, quando um nativo japonês não conhece uma palavra, ele não tem certeza do som daquela palavra enquanto ele não aprender a palavra, ou pesquisando num dicionário eletrônico, num aplicativo, através de aula, alguém explicando para ele. Tá? Claro que em níveis mais avançados, a gente consegue fazer alguns chutes bem certeiros. Tá? À medida que os kanjis vão se repetindo, e a gente já viu aquele kanji sendo usado em outra palavra, mas isso é assunto mais para frente. Só estou fazendo esse parênteses porque vai vir alguém mais avançadinho que vai fazer esse comentário, né? Então eu preciso fazer esse parênteses. Bom, a gente não terminou ainda de aplicar a fórmula. Nós temos a forma, que é a primeira coisa que eu trouxe para você. Temos o som, mas qual que é o significado? Em português, nós chamamos isso de amor, né? Os japoneses param por aqui, porque para eles o amor já é ai, né? Por esse som que eles conhecem esse conceito, essa ideia. Então temos aqui a forma, o som, e agora você precisa saber o que isso significa, né? E assim chegamos no significado. Nesse caso, é uma palavra escrita com um único kanji. O som dessa palavra é representado por 2 letras do hiragana. Já o significado
é aquele sentimento, aquela ideia que nós, falantes de português, damos o nome de amor. Os japoneses dão o nome de ai. Igual eu falei lá do que são palavras, né? E essa lógica vai se aplicar a todas as palavras em kanji que você vê. Se você lembrar disso, e claro, depois esse processo fica automático, mas se você lembrar disso, de quando você vê uma palavra em kanji, e algumas delas são formadas por um único kanji, outras por 2, outras por 3, até por 4, quando você olhar para ela, você vai estar diante de forma e você vai perguntar qual é o som dessa palavra e, por fim, qual o significado. Ok? Então aqui eu apresentei para você o primeiro kanji desse estudo que a gente está fazendo aqui para apresentar esses conceitos para você. E agora, daqui para frente, a gente consegue pegar e trazer vários exemplos para explicar dentro desses exemplos tudo isso acontecendo aqui e você começar a ter um pouco mais forte essa base de conhecimento, de entendimento de kanji. Se você gostou dessa aula, clica no gostei, garante que você está inscrito no canal para você ser notificado de todas as nossas novas aulas de japonês que nós publicamos aqui consistentemente. E mais importante, deixa o seu comentário com as suas dúvidas, dizendo o que você aprendeu e o que você gostaria de aprender também. Sua participação é muito importante. Lembrando que aqui na descrição do vídeo você tem acesso ao livro completinho, Desvendando a Língua Japonesa, e também todas as outras informações da nossa escola de japonês. Estou te esperando nos próximos vídeos. Tchau, tchau!